fala, né? E eu queria começar te fazendo uma pergunta, Tá. que é a pergunta que Jesus ouviu várias vezes. Aham. Muita gente chegou nele para perguntar como é que faz para herdar a vida eterna, né? Aham. Só que na coisa da vida eterna tem algo que é interessante, porque a Bíblia fala também de um que é chamado de servo bom e fiel, né? Uhum. Como é que eu faço para herdar a vida eterna, mas para ser esse servo bom e fiel, esse cara que agrada a Deus, uma pessoa que Deus fala, olha, esse cara aí parece que tem um espírito que eu aprovo, que tem a ver comigo. Como é que a gente faz? Quem é essa pessoa que além de herdar o reino dos céus, ela é chamada de servo bom e fiel? É aquela pessoa que faz tudo que faz por amor. Não por barganha, não por troca, não por nenhum tipo de negociação com a divindade. E a maior demonstração disso é o aspecto ômega do juízo, segundo Jesus, que você encontra em Mateus 25, quando você vê aqueles dois grupos que são separados numa linguagem metafórica entre cabritos e ovelhas. Sim. E Jesus diz para um lado, para um grupo, e dizendo àqueles que se sentiam pessoas que o conheciam, dizendo, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estive nu e não me vestistes, eu estive preso e não me visitastes, eu estive enfermo e não me acolhestes, eu fui um estrangeiro e não me abrigastes. Aí eles dizem, nós nunca. Se a gente tivesse te visto em tais circunstâncias, nós não deixaríamos que tu passasses nada disso. Pressupondo o quê? Que essas pessoas achavam que sabiam quem Jesus era. Que essas pessoas achavam que tinham um pré-conhecimento acerca de Jesus. O que, em geral, é o que caracteriza o espírito da religião, Sim. da doutrinação, da teologia. É o cara que diz, eu sei de Deus e tu não. Eu aprendi Deus, mas você não. É. E eu entendi Deus, mas você não. É a oração do fariseu e do publicano, né? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço tudo isso, porque eu sei. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me destes. Ele dá aquela lista inteira de negações justamente para esse pessoal que carregava na sua presunção a ideia de que eles sabiam quem era Deus, como era Deus, o que Deus queria, o que Deus não queria, o que Deus gostava, o que Deus não gostava. E aí ele vira-se para o outro lado, para um pessoal e diz, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e fostes ver-me, eu estive indigente, abandonado, marginalizado e me acolhestes. E aí eles dirão, Senhor, nós nunca te vimos assim. Qual era a pressuposição? É de que era gente que não tinha a menor ideia de quem Jesus era, de como Jesus era. Mas eles trataram assim o próximo, independentemente de Deus, de Jesus, de religião, de pressuposição, de doutrina, de teologia, ou seja, eles praticaram a espontaneidade simples do acolhimento ao próximo, ao diferente, ao irmão, ao despojado, ao marginalizado. E aí Jesus diz, pois bem, sempre que vocês fizeram isso a qualquer um ser humano, a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, que não são irmãos de igreja, que isso nem existia,
não são irmãos de religião, são irmãos de humanidade. Ah, sempre que vocês fizeram isso, a mim vocês fizeram. Venham. Então, o problema de tudo que a gente vê acontecendo no mundo é a arrogância da pressuposição de se pensar que se sabe quem Deus é, como Deus é, o que Deus quer, e frequentemente achar que a partir dessa pressuposição e desse engano de arrogância acerca do que a gente define como fisionomia divina, que era o que aqueles caras estavam imaginando, a gente nunca te viu assim, significa dizer, a gente sabe como é a tua cara. Pois Então nós nunca te vimos assim, por isso nós nunca fizemos nada. E é uma ajuda seletiva, né? Totalmente. Se a gente tivesse notado que era você, a gente tinha teria ajudado. feito. É. Agora, a gente sabe quem é você, a gente sabe quem é você. Como que a gente... Agora, o outro que não sabia nada, coisa alguma, mas fez para qualquer um. A questão toda do Evangelho tem a ver com qualquer um. Sim. Qualquer um. É como lá a chamada história do bom samaritano, que passa o sacerdote num caminho ao largo, porque só se preocupava com os ofícios do templo, com as liturgias, com os cultos, com os sacrifícios e com tudo aquilo que fazia parte daquela seita dos saduceus, que era a maioria deles sacerdotes. Aí vem atrás dele, descendo naquele caminho de Jerusalém para Jericó, um levita. E o sacerdote era superior a ele na hierarquia do templo. Aí ele disse, bom, meu chefe passou e não fez nada. E Jesus ainda faz questão de dizer lá em Lucas 10 que ele se afastou do homem que estava caído no meio do caminho, esfolado pela bandidagem que o tinha maltratado. Ele diz, e ele afastou-se no seu próprio caminho. Ele andou no caminho dele, e o caminho dele não passava pelo próximo. O caminho dele não se aproximava do estranho, do alienado, do diferente, do desconhecido, daquele que era visto como um ser invisível. Quase morto. Quase morto, desesperançado, em relação a quem não valia a pena investir nada. E aí, tanto o sacerdote quanto o levita escolheram o seu próprio caminho. Aí vem Jesus e diz, naquele mesmo caminho passava um samaritano, que equivaleria a ser uma coisa como, nos anos 60, você dizer que naquele caminho passava o Zé Arigó. E o Zé Arigó olhou e viu que tinha um cara assaltado, arrebentado, sangrando, morrendo, abandonado, largado, sem ninguém, sem nome, sem pedigree, não teve interesse em nenhum tipo de pré-identificação, não quis olhar a identidade para saber se merecia ou não merecia, não quis saber as razões da calamidade, apenas identificou a situação inquestionável da dor daquele homem. E aí quem era esse homem? Era justamente aquele que o sacerdote mais odiava, que o levita mais abominava e que a maioria do povo de Israel mais reativo era, porque considerava o maior de todos os hereges daquele tempo. Era o samaritano. O samaritano era considerado pela maior parte dos judeus dos dias de Jesus como um cara completamente pior do que o opressor romano, do que qualquer outra pessoa de qualquer outro grupo. Por quê? Por causa dos ódios denominacionais, religiosos, doutrinários, dogmáticos, que habitavam o coração de boa parte ou da maioria dos judeus, especialmente porque era um ódio que já prevalecia há mais de 500 anos, porque quando houve o cativeiro dos samaritanos, que foi anterior ao cativeiro dos judeus, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E os samaritanos tinham sido levados para o cativeiro assírio.
No cativeiro assírio, eles se misturaram, o DNA deles se mesclou, eles casaram com pessoas de outras linhas, outras tendências, outras crenças, outros credos. Eles tinham feito julgo desigual com os incrédulos, como os crentes gostam de dizer. Então, eles eram abominados pelos judeus puristas, que cultuavam seu próprio DNA, que cultuavam o seu templo, os seus dogmas, os seus sacrifícios, as suas liturgias, que estavam acima de Deus. Você podia não amar a Deus, mas se você fizesse todas as liturgias conforme o combinado, Deus era obrigado a responder a você de acordo com a barganha proposta. E os samaritanos eram considerados pelos judeus como esses vira-latas totais. E para piorar a situação dos dias de Jesus, quando Jesus tinha 19 anos de idade, mais ou menos, um samaritano louco, doente mental, entrou no templo de Jerusalém com um punhado de ossos humanos e jogou dentro do altar do templo, criando uma dessacralização do ponto de vista dos judeus, que muitos deles passaram todos os dias, no final do dia, ao pôr do sol, a estender a mão na direção da Samaria e a abominar e amaldiçoar os samaritanos, dizendo: malditos sejam os samaritanos em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus pega justamente o anti-herói que, como eu disse, estaria para aqueles dias tanto quanto José Arigó estava para os evangélicos ou para os católicos dos anos 60, ou tanto quanto Chico Xavier estava para católicos e protestantes evangélicos e pentecostais dos anos 70 e 80, elegeu esse cara que era o samaritano, esse ser completamente sem credenciais, e disse: por ali naquele caminho, por onde o sacerdote tinha passado e se desviado, o levita tinha passado e se afastado, passava por ali um samaritano e, vendo a desgraça daquele homem, se ajoelhou, cuidou dele, tratou, e os elementos que Jesus usa para descrever o tipo de tratamento que foi dado àquele indivíduo abandonado, semi-morto, moribundo, ali naquele caminho do qual os religiosos tinham se desviado, são elementos usados pelos judeus, que eram usados naqueles dias para as ofertas e libações no templo, como sacrifícios de gratidão, Sim, de louvor, que eram azeite e vinho. Só que Jesus inverte a ordem do uso. Normalmente, você passava primeiro o vinho como elemento asséptico para limpar as feridas. Como você passaria vinagre, como você passaria álcool, como você passaria qualquer uma dessas coisas com poder de asepsia. Mas no texto de Lucas 10, onde isso que eu estou dizendo está narrado, a ordem é invertida. Jesus diz que o homem passou primeiro azeite, o samaritano primeiro aliviou a dor, depois é que ele passou o vinho para a asepsia, fazendo uma inversão simbolicamente tão importante. Ele primeiro aliviou a condição dolorida da situação do ser humano, depois ele fez a limpeza da asepsia, levou até uma estalagem e disse ao dono da estalagem: olha, eu vou deixar um dinheiro aqui, e se depois de um tempo, quando eu voltar, tu me disseres que gastastes com esse homem mais do que eu tinha previsto com o dinheiro que eu fiz como proventos para esse tratamento, me diz que eu cubro, eu pago tudo. E aí Jesus pergunta, porque quem tinha feito essa pergunta foi um fariseu hipócrita. Boa parte dos fariseus viviam só de aparência, sim, só de fachada, sim, só de citações da lei, só de franjas e de decorações
e de aparências que tinham mais a ver com a moda e com a vestimenta da pseudo-piedade deles. E aí o que ele tinha perguntado no início desse texto? Eu já comecei pelo final. Esse cara chegou para Jesus e tinha perguntado a Jesus: escuta, me diz quem é o meu próximo. Jesus contou essa história. Aí, após contar a história, perguntou a ele: escuta, quem é que tu julgas que foi o próximo do homem abandonado no caminho? Aí o fariseu disse: eu suponho que aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse, quando ele tinha perguntado quem é o meu próximo, Jesus disse: então vai tu e faz o mesmo. Porque o que não está em questão aqui é doutrina, nem dogma, nem pedigree, nem cargo religioso, nem etnicismo de nenhuma natureza. A única coisa que está em consideração não é o que tu dizes crer, é o que tu fazes. O evangelho não é acerca do quê. O evangelho é acerca de como. Porque a religião inteira gasta tempo com o quê? Mata por causa do quê? É por causa do quê que a gente diz esse é, aquele não é. É por causa de confissões doutrinárias que a gente diz esse sabe de Deus, aquele não sabe de Deus. Mas o evangelho não é sobre o quê. Para Jesus o evangelho é o tempo todo sobre como. O que tu fazes para o teu próximo. Então a questão não tem nada a ver com teologização, com doutrinação, com qualquer tipo de argumentação. Tem a ver com ações práticas na direção da necessidade humana, da carência humana. Esse é teu próximo. E o evangelho está absolutamente cheio de afirmações idênticas a essa. E o apóstolo João diz, lá na primeira epístola dele, no capítulo 5, sobre o amor de Deus, ele diz, definindo o amor de Deus, no meio de um monte de gente que dizia: eu amo a Deus, porque eu cultuo, eu venho aos cultos, eu frequento, eu canto louvores, eu dou dinheiro, eu participo e todas essas coisas. Aí João pergunta: escuta, se tu vens passando e tu vês um ser humano estendido, arrebentado, e os teus olhos o veem, e a tua mão o alcança, tu estás no âmbito da possibilidade de atingi-lo e de alcançá-lo, mas tu olhas e tu fechas para ele o teu coração, tendo tu recursos, meios, formas de ajudá-lo, mas tu fechas o teu coração, a pergunta é: como pode existir e permanecer em ti o amor de Deus? Porque o amor de Deus não tem a ver com discursividade, não tem a ver com a quantidade de tempo que eu fico falando de Deus aqui, ali ou além. O amor de Deus tem a ver com prática. O amor de Deus é praticado no silêncio dos atos misericordiosos, sem propaganda, sem outdoor, sem nenhuma autopromoção, sem nenhum tipo de afirmação jactante do tipo: eu sei quem é Deus, porque eu estudei Deus. A palavra teologia é uma das coisas mais idióticas que eu conheço, porque teo é Deus, e vem de logos, que é a razão de Deus. A teologia, teoricamente, como muitos deões de seminários já me disseram no mundo inteiro, não, nós estamos aqui cuidando do estudo de Deus. E eu sempre disse, olha, um Deus estudável tem que ser chamado de Dagon, de Baal, de Astarote, de uma divindade palpável, porque o Deus eterno, o Deus que habita a luz inacessível, imarcessível, o Deus que está para além de toda e qualquer designação, filosofiação, cientificação, teologização,
não é um Deus que habita palavras humanas, é um Deus que habita atos humanos. O Evangelho, portanto, não é sobre o que acerca de Deus. O Evangelho é sobre como eu vivo Deus em relação ao meu próximo. O que passar disso cai naquilo que Jesus abominou no curso dos Evangelhos e contra o que ele se insurgiu. Muito bom. Então eu espero ter respondido minimamente a tua pergunta. Com certeza respondeu.